Bom, no vídeo de hoje vamos contar assim, a história de um médico português que fez sucesso aqui no Brasil, vendendo assim esfirras, fast food, no caso árabe, no Brasil, assim, uma história que parece até enredo de filme, né? Mas é no caso do Saraiva, fundador do Habib's, tem uma história de vida assim incrível. Ele que já foi até médico, já foi, tem vários outros ramos além do Habib's, que é uma dessas várias curiosidades que eu vou trazer aqui para vocês hoje, contando assim a história da companhia brasileira e também falando um pouco sobre o futuro da empresa, além do patrimônio dele, que sem dúvidas é um dos homens mais ricos aqui do país, que sem dúvida você vai se surpreender, tá? Mas antes de começar, me permite para deixar seu like, também se inscrever no canal. Esse é o canal Grupo Milionário. Eu já tenho várias histórias aqui de outras grandes empresas aqui para vocês, então recomendo você dar uma olhada. Vou deixar aqui aparecendo no card também e na tela final algumas outras várias empresas que inclusive parecem essa do segmento do vídeo de hoje, no caso do Habib's, que assim, tenho certeza que você vai gostar. Bom, o Alberto Saraiva, que assim, nasceu lá no dia 6 de junho de 1953, em Portugal. Ele nasceu lá na cidade de Veloso, como eu disse, em Portugal, e ele se mudou para o Brasil quando ele tinha 1 ano de idade. Então assim, ele é considerado mais brasileiro do que português, realmente só nasceu lá, e seus pais vieram aqui para o Brasil lá em 1954. Ele morou aqui no Brasil até os seus 17 anos, numa cidade chamada Santo Antônio da Platina, no estado do Paraná. Porém, aos 17 anos de idade, o Alberto colocou na cabeça que ele queria cursar medicina e ele e sua família mudou para São Paulo para ele tentar passar por lá. Primeiro ano não deu muito certo no vestibular, quando ele estava terminando o ensino médio, tentou mais 2 anos no vestibular e aí sim que conseguiu passar quando ele tinha seus 19 anos de idade. Ele conseguiu assim passar e conseguiu essa aprovação na terceira tentativa. Nesse mesmo ano, o seu pai decidiu comprar uma padaria na zona leste de São Paulo, e a vida assim, tanto do Alberto, que já estava cursando medicina, quanto sua família tinha dado uma melhorada em relação àquela sua vinda quando morava no Paraná, em poucos anos já morando em São Paulo. Porém, 19 dias depois da abertura da loja do seu pai, no caso da padaria, ele foi assaltado e acabou sendo assassinado nesse assalto. E assim, algo que abalou bastante, né? A família, sem sombra de dúvidas, e sobrou para o Alberto, que era o filho mais velho, né? Mesmo cursando medicina, ele iria demorar mais alguns anos ali até começar a ganhar dinheiro, e a sua família dependendo bastante dele. Ele que tocou assim a frente da padaria e trancou o curso de medicina. Realmente uma atitude bem corajosa, já que tinha várias dívidas e várias pendências também por conta da compra da padaria. Ele teve que assumir todo o negócio da família, inclusive passou uma grande crise financeira, e ele teve uma sacada bem interessante de diminuiu os preços em 30% em relação à média, o que atraiu bem mais clientes e também fornecedores para a sua padaria recém-inaugurada, né? Para você ter uma noção também, ele mesmo sendo dono, não tinha especialidade nenhuma, começou a fabricar pães, tudo diferente do que ele estava acostumado, que era uma área de medicina. Então o cara realmente colocou a mão na massa, literalmente, e conseguiu assim muitos clientes, que no final das contas, menos de 1 ano depois, ele fez um grande sucesso com a padaria e vendeu ela em alta, que conseguiu assim manter os custos da família. Ele voltou a cursar medicina, que se formou anos depois, tá? Conseguiu essa graduação, e que mesmo assim, quando ele estava ainda fazendo faculdade, mantinha alguns negócios nessa área de panificação e tudo mais, que foi suficiente para bancar, por exemplo, seus custos quando ele estava na faculdade. E bom, se você está pensando que o Habib surgiu lá do início dessa padaria, como se fosse, por exemplo, a história do Abílio Diniz, do Pão de Açúcar, que ele pegou o supermercado do pai dele e cresceu, não foi isso que aconteceu. No caso, o Saraiva teve essa ideia, o Alberto teve essa ideia de criar-se um Habib's depois que um árabe, que foi no caso o Paulo, o senhor Paulo, como é conhecido, que pediu um emprego assim para trabalhar em uma das suas lojas. E ele que era especialista em comida árabe, ele que tinha descendência, né, e tudo mais. E assim, o Alberto ficou bastante instigado com essa ideia e resolveu assim empreender no ramo de comida árabe, que não era nada comum aqui no Brasil. Tudo bem que ele não fez algum tipo diferente de comida, foi o esfirra de carne e tudo mais, que é bem diferente, usando ingredientes comuns aqui para o brasileiro, mas mesmo assim naquela época isso não era nada comum. Lembrando que estamos falando lá de 1988, e assim, mesmo anos depois, o Alberto usou a estratégia mesmo que ele usou na padaria do seu pai, que foi colocando o preço muito abaixo do mercado. Para você ter uma noção, naquela época, uma esfirra de carne custava cerca de 140 cruzados, equivalente a 19 centavos hoje. Esses 19 centavos foi lá em 2013, então contando hoje ali, vamos supor que seriam 50 centavos, 45 centavos.
cada esfirra, que seria sem dúvidas muito barato. No mínimo que o Habib's faz é de R$1 hoje, então mesmo assim, naquela época com um valor extremamente baixo, que atraiu muitos clientes para a sua loja. Passou bastante dificuldades, não é à toa que naquela época de inflação também ali no início da década de 90, prejudicou bastante o negócio, mas não foi um dos motivos para o Alberto desistir, ainda bem. Para você ter uma ideia, poucos anos depois, cerca de 3 anos, ele já tinha cerca de 16 lojas, todas dele. Antes de abrir franquia ou algo do tipo, ele já contava com 16 unidades. E ele expandiu assim a rede através do sistema de franquias, inclusive uma das suas primeiras franqueadas foi uma mulher que foi assim no Habib's e ficou impressionado com a rapidez da produção e também por conta do preço ser muito abaixo do mercado, decidiu assim abrir uma loja depois de algumas conversas com o Saraiva e assinou inclusive o contrato para essa franqueada, um contrato de um guardanapo mesmo. E depois disso, ele e os responsáveis pela administração do Habib's naquela época decidiu ver cada vez mais esse lado de franquia, que foi fundamental para virar o que é hoje, que é a maior rede de fast food de comida árabe do mundo. Não é só do Brasil, do mundo todo, é a maior rede de franquias, tá? Enfim, como eu falei, hoje eles possuem cerca de 400 lojas, que é um número bem alto, bem expressivo, mas assim, sofreu bastante queda nos últimos anos, principalmente por conta da pandemia, tá? Para você ter uma noção, em 2013 ele tinha 420 unidades, então você vê que deu uma reduzida, né? Em 2013, 8 anos atrás, ele tinha mais lojas do que tem hoje, mas mesmo assim o Habib's não deixa de ser um sucesso. A escolha do nome Habib's também que é bem curiosa, que ele tinha um amigo chamado Neison Libus, que é um amigo do Saraiva, que tem ascendência assim lá do árabe, e ele tinha um jeito bem curioso de chamar as pessoas, que ele chamava as pessoas de Habib, que é um termo que pegou bastante aqui em 2018 para cá no Brasil, mas que lá em 1988 era algo bem diferente, que para o português significava querido, amado, algo do tipo. Ele acrescentou esse S no final e ficou Habib's, algo bem interessante, bem diferente, que podemos ver que deu um pouco certo com o decorrer dos anos. Queria falar também assim que além do Habib's, o Saraiva sempre empreendeu em vários ramos diferentes, por incrível que pareça, ele não tem apenas essa empresa, e que foi muito importante, mesmo em alguns anos de alta e baixa do Habib's, ele ter continuado lucrando, inclusive ter um patrimônio gigantesco que eu vou falar agora em pouco para vocês. Que ele tem uma indústria de pães e massas e doces em geral chamada Porto Fino, que além disso ele também tem uma agência de propaganda, uma agência de viagem e um escritório de arquitetura, além também de uma imobiliária. Então o cara tem segmentos muito diversificados que deve render alguns milhões por mês aí para ele, que já ajuda um pouco, né, eu diria. Em 2010 também a marca, o Habib's, conquistou o prêmio de melhor call center na década e atualmente a rede tem 14 centrais de produções instaladas em regiões estratégicas do país. Então, por exemplo, essa central de produções auxilia tanto assim na produção, mantendo a qualidade e a padronização das lojas do Habib's, que é algo sem dúvidas fundamental. E além do Habib's, o Alberto Saraiva tem outras franquias de lojas também de fast food, de comidas, né, no caso, não especificamente fast foods, como por exemplo o Ragazzo, que é comida italiana, fez um sucesso gigantesco também, empresa que está crescendo bastante e que é mais um ramo assim de uma empresa. Por exemplo, o Habib's árabe, o Ragazzo italiano, ele tem bastante essas características bem peculiares, que também é um sucesso absurdo aqui no país. Tem também a Box 30, eu acho que é esse o nome mesmo, não sei se seria o nome em inglês, mas enfim, a Box 30, que é no caso de coxinhas e mandioca frita, que é os principais pratos da companhia, que ainda não teve um grande crescimento, inclusive na fachada da Box 30, mostra lá que ela é do Habib's e do Ragazzo, inclusive para passar essa credibilidade, um formato de loja, eu diria, bem diferente das outras, e é uma das tendências aí para os próximos anos para crescer bastante, tá? Além disso, o Saraiva é autor de 2 livros, que ele escreveu o primeiro lá em 2004, que é Os Mandamentos da Lucratividade, lá em 2004, como eu disse para vocês, e recentemente o último que ele lançou em 2016 foi o 25 Verbos para Construir Sua Vida, lançado pela editora Planeta do Brasil, como eu disse lá em 2016. Enfim, o Alberto, que hoje possui seus 68 anos de idade, ainda tem algumas funções importantes dentro do Habib's, não como ele tinha antes, como por exemplo lá no início, na década de 90, mas ainda trabalha bastante em várias dessas suas frentes
e tem inclusive cerca de 3 bilhões de dólares de acordo com alguns portais. Não aparece na lista da Forbes, até porque o Habib's não tem sua companhia listada na Bolsa de Valores, então dá para saber a precisão exata, mas alguns portais dizem que ele tem esse valor de 3 bilhões de dólares de patrimônio, que é mais do que 15 bilhões e meio de reais, que é um valor bem interessante, eu diria, e colocaria ele facilmente na lista dos top 50, top 100 homens mais ricos aqui do Brasil, tá? Eu sei, sabia assim dessa história do Habib, sabia também que além da empresa ele tem vários outros segmentos, inclusive deixa aqui a sua opinião nos comentários, tá? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no canal, que sem dúvidas vai ajudar demais nós aqui, tá? Fica ligado aqui no canal, já tem vários vídeos aqui de outras empresas para vocês. Inclusive aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões que também são empresas brasileiras e que possivelmente você não sabia. Primeiro o Bob's e o outro Burger King, que pertence a um brasileiro no caso. Recomendo muito você dar uma olhada, além do Bob's, que é fundado por um americano aqui no Brasil, né? Algo bem parecido com, por exemplo, essa do Habib's, tá? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. Até mais, valeu!